E boa tarde, então, gente. Vamos iniciando aqui a nossa segunda aula síncrona, né? Uma aula de reposição. O professor ficou sem internet bem no dia da nossa aula, né? E depois, como vocês estão também com o horário cheio, a gente acabou conseguindo marcar para hoje, né? Boa tarde, Giovana acabou de chegar. Eu tô aqui no chat, tá, gente? Colocando aqui no chat o formulário de frequência. E estamos iniciando, então, a nossa segunda aula. Meu nome é Ricardo Machado. É uma pena a gente não ter se conhecido pessoalmente, né? É muito mais fácil no presencial, mas vamos aqui tentando aqui no ensino remoto, tá? Espero que vocês tenham assistido aí as aulas, as videoaulas, e a gente vai tirando dúvidas aqui nessas aulas síncronas, tá? O meu sistema aqui de trabalho, eu uso a aula síncrona para fazer o resumo e tirar as dúvidas, a gente interagir aí sobre os conteúdos que a gente gravou, tá? Na semana. Alguns professores dão matéria nova aqui na aula síncrona, que também é possível, tá? Mas eu costumo usar aqui para uma revisão, tá? Quem chegou agora, botar o formulário aí no chat de novo. Assine a lista de frequência, tá? Deixa eu abrir aqui agora a nossa aula. Hoje a gente vai tratar no primeiro momento aqui, os primeiros 45 minutos aqui, sobre o risco químico. Tá? Então vamos achar aqui. Risco químico. Tudo bem. Digam aí se vocês conseguem ver a minha tela. Deixa eu ajeitar ela aqui para ficar mais quadradinha. Curso técnico de recursos pesqueiros. Estão vendo aí? Alguém fala aí, abre o microfone, ou fala no chat se está vendo aí a apresentação. Dá para ver sim. Ok. Gente, ó, se perguntar para um químico o que é química, né? Ele vai dizer que tudo no universo é química, menos o tempo, tá? E se perguntar para um físico, ele vai dizer que tudo no universo é física, inclusive a química, que é a matéria, né? A ciência da matéria, e o tempo, tá? Que é uma das variáveis que a física trata, né? E se perguntar para um engenheiro, ele vai dizer que não me interessa o que é aí, se é químico ou não é, né? Quero ver se dá para ganhar dinheiro com isso, né? E por que a origem dessa piada, né? Porque o pessoal de engenharia trabalha normalmente com o desenvolvimento de tecnologia, vai se basear na ciência, claro, né? E muitos trabalham com ciência também, mas assim, normalmente a gente trabalha desenvolvendo tecnologias, que é a aplicação da ciência para o benefício humano. Tá? Então, a gente acaba chamando a química aí de uma ciência pura, né? Uma ciência de base aí. E o que a gente vai estudar aqui, claro, não é toda a química, mas são aquelas condições, aquelas substâncias que são tóxicas para o ser humano. Né? E como a gente vai se proteger. Na área de recursos pesqueiros, a gente tem vários químicos aí, né? A gente usa químicos para conservar o alimento, para tratar, né? A gente se usa lá o metabisulfito lá para o tratamento do camarão, para ele não ficar com a casca preta, né? E depois, quando ele vai ser industrializado, a gente tem que remover esse material, então tem uns processos de lavação, ou até de cozimento desse camarão, de tirar a casca desse camarão. Então, tem ensaios químicos aí que a gente vai fazer. E o que ocorre é que a gente pode ter exposição a alguns produtos, principalmente a parte atmosférica, que pode prejudicar a nossa saúde, tá? Daí a importância da gente estar estudando isso. Vocês também vão trabalhar, já estão trabalhando aí em laboratório, né? Vocês já estão no quarto ano, já trabalharam em laboratório, né? E tiveram que ter todos os cuidados ali de segurança, né? Segurança do trabalho. Então, vamos avançar aqui. Como é que a gente se contamina, então, com um material químico? A principal via é a respiração. Se cair no seu sistema respiratório, aqui a 20 centímetros do meu nariz, tá? Se a gente fizer aqui um hemisfério, ó, 20 centímetros, aqui em torno do meu nariz, o que tiver a menos de 20 centímetros eu consigo respirar. A gente chama isso de campo respiratório. Tá? Daí a importância de quando eu for medir um produto no ar, não está medindo simplesmente no ar, a gente vai medir próximo do nariz do trabalhador. Normalmente a gente prende o coletador aqui na lapela do funcionário. Tá? E nem todo produto consegue chegar até o meu pulmão.
Mas alguns já são absorvidos pelas vias aéreas superiores, aqui pelas mucosas, né? Então, isso depende muito do diâmetro da partícula desse produto. Claro que se ele for um gás ou se ele for um vapor, esse diâmetro de partícula é muito pequenininho, né? Se ele for uma poeira, aí esse diâmetro de partícula varia, e as partículas que têm mais de 10 milésimos de milímetro, elas não conseguem chegar no meu pulmão. Tá? Se chegarem no meu pulmão, essas pequenas chegam, né? Pode comprometer o meu pulmão, né? O caso da poeira de sílica. Ela não é solúvel no meu sangue, mas ela compromete o meu pulmão, a saúde do meu pulmão. E algumas são solúveis no sangue, então elas batem no meu pulmão ou até aqui no trato superior, aqui nas mucosas, no meu trato respiratório, e cai na corrente sanguínea, né? E aí, em 1 minuto, consegue dar a volta no meu corpo. Meu sangue ele recircula em 1 minuto. Tá? A gente tem mais ou menos 4,5 litros de sangue, e ele circula, recircula em 1 minuto, né? Nosso coraçãozinho aqui está fazendo esse bombeamento, né? Então, claro, dependendo do produto, ele vai comprometer determinados órgãos aí, depende da predileção, né, do produto, pode comprometer o meu fígado, o meu rim, ou o meu próprio pulmão, e a principal via respiratória, porque onde eu estou respirando, né, então tem que me preocupar. Também pode ser absorvido pela pele ou através dela, através de um machucado na pele, um corte, né, ou a própria pele. Tá? Então, lavar a mão com gasolina não é uma coisa legal, porque eu estou aí absorvendo pela pele essa substância, né? Os nossos olhos e as nossas mucosas, por exemplo, a mucosa ao redor do olho, mucosa nasal, a minha boca, elas absorvem muito mais, tá? Então, aí o perigo, né, da gente estar com a mão suja, levar a mão até o olho, ou uma coisa é eu lavar a mão com gasolina, que já é muito ruim, né, não se faz isso, né? Muito pior seria eu fazer um bochecho de gasolina, né? Minhas mucosas aqui vão absorver, mesmo que eu cuspa a gasolina fora, como algumas pessoas fazem para puxar uma mangueirinha, né? E tirar a gasolina do tanque de combustível aí de uma embarcação, por exemplo, depois cospe a gasolina, mas aquele material que ficou na sua mucosa vai ser absorvido, vai para o seu sangue. E a gasolina tem várias substâncias tóxicas, né? Também a via digestiva, então comer veneno, né? Então, quem não está pensando em se suicidar, jamais vai comer veneno, mas a gente come, né? Assim, o agrotóxico que vem diluído, né? Nas nossas plantas aí, né? Nossas verduras aí, nossos legumes, na nossa alimentação. Também a via parenteral, que é de mãe para feto, é por isso que é proibido mulher grávida trabalhar em local insalubre, tá? Em local que tenha insalubridade por risco químico, porque vai comprometer a criança, né? Certo? Então a gente tem duas doses aqui que a gente tem que se preocupar, tá? Essa dose aqui letal, que é a dose de morte rápida. Então, acima dessa dose, você morre na hora ali, você absorveu. Pessoal que morre aí com droga, né? A gente diz que morreu por overdose, né? E aquela pessoa que morreu, por exemplo, o alcoólatra que morre lá com cirrose hepática, né? Cirrose aí do fígado, não foi uma morte rápida, né? Então foi ali uma dose crônica. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, ele foi se contaminando e comprometendo lá um dos seus sistemas, um dos seus tecidos aí. Tá? Então essa dose letal aqui interessa para a gente chama ela de DL50, porque o ensaio de laboratório para saber essa dose, ele pede que a dose mate metade das cobaias. Tá? Se matou metade das cobaias, a gente diz que atingiu a dose letal, tá? DL50. Então, existe dose letal para ingestão oral, para ingestão pela pele, também para gases, vapores e poeiras. Tá? Então, claro, quanto menor for essa dose, mais tóxico é o produto. Tá? A gente diz que os piores venenos estão nos frascos pequenos. Né? Você lembra daqueles filmes das histórias, né, de princesa, que a pessoa tira de dentro do anel um pozinho para envenenar o vinho do rei, né? Então, a pequena dose consegue matar a pessoa, né? Então, esses são os mais tóxicos, tem a dose letal pequena. E a outra dose que interessa para a gente também é essa dose crônica, a dose que ao longo dos anos eu vou absorvendo e aí eu fico doente, chega um momento que eu fico doente. Tá? Essa dose a gente chama de limite de tolerância. Tá? E esse limite de tolerância está muitas vezes associado à concentração do produto aqui no ar que a gente está respirando.
tá? Os contaminantes atmosféricos. Aí a gente classifica esses contaminantes, né, em aerodispersóides, que são os particulados, gases e vapores. Então, vamos lá ver o que é cada um. Aerodispersóide é um nome xarope aí, né, parece um nome extraterrestre, né, mas aerodispersóide, deixa eu botar de novo aqui o formulário, quem está entrando aí. O aerodispersóide, ele é o particulado, e essa partícula pode ser sólida ou líquida. Tá? Então, a gente vai ver ali uma tabelinha do que são essas partículas sólidas, o que são essas partículas líquidas. Mas imagine aí a poeira de algodão, a poeira de sílica, né, uma névoa de gasolina. Tá? Então, são partículas líquidas ou sólidas. Os gases são aquelas substâncias que, na condição normal de temperatura e pressão, vou botar o link de novo, que a pessoa está pedindo ali no chat. Pronto. Ok. Pedro Vitor, botei aí no chat, Pedro. Link de presença. Tá, então esses gases a 20 graus Celsius e uma atmosfera, se tiver no estado gasoso, a gente chama isso de gás, né? E o vapor, o que é? É basicamente a mesma coisa, mas ele é normalmente uma substância que é líquida ou sólida, mas ela tem uma fase gás. Tá? Por exemplo, a naftalina, não sei se a avó de vocês usa em casa para espantar barata, né? A naftalina, ela é sólida e ela passa diretamente para o estado vapor. Chama-se processo de sublimação, né? Ou, por exemplo, a gasolina vaporiza muito fácil, você sente o cheiro longe, né? Da cachaça, por exemplo, você sente o cheiro longe, porque o álcool etílico ali vaporiza muito facilmente, né? Então, essa fase gás de uma substância que normalmente é líquida, a gente chama de vapor. Aí no ar que vocês estão respirando, ó, tem vapor de água. Se vocês pegaram uma garrafinha de água assim que vocês tiraram da geladeira, roubei essa do meu filho aqui, do Capitão América, vocês vão ver que ela começa a suar aqui. Não é que ela está suando, não, né? Ela está condensando o vapor da água da atmosfera. Tá? Não adianta você enxugar a garrafa que ela vai, não está vazando, né? A coisa, ela está condensando o vapor, aquele pinguinho de água que a gente vê do ar-condicionado, né? Isso aí não é um problema para a gente, né? De questão de saúde, apesar de que ambientes muito úmidos pode complicar um pouco a nossa saúde, né? E muito secos também, o ar muito seco também pode complicar a nossa saúde, mas não por ser tóxico, né? Então, esses particulados aí, que são os aerodispersóides, ó, eles podem ser sólidos ou líquidos, tá? Os sólidos, eles são poeiras ou fumos. Essa poeira ali, esse menor do que 10 microns de metro ali, é 10 milésimos de milímetro, tá? É o diâmetro de partícula que chega no meu pulmão, tá? Acima disso, ele fica preso no meu trato superior, e aí a gente põe para fora através de um espirro, através de secreção, a famosa catota aí no popular, né? Lá em Florianópolis a gente chama de meleca, né? Então é um jeito do organismo botar para fora, né? E se a poeira for bem fininha, essa sim chega no nosso pulmão. E aí, como eu falei no começo, ela pode fazer mal só para o meu pulmão, ou ela pode se diluir no meu sangue e prejudicar outros órgãos, tá? E o que é um fumo? Esse fumo aí não é de cigarro, não. Esse fumo aí vem de fuligem, tá? Então, é aquele material que você está vaporizando e ele condensa. Por exemplo, lá numa soldagem, numa reação de combustão, tá? Você consegue condensar uma coisa que você vaporizou uma coisa sólida, um metal, por exemplo, ali, e aí aquele vapor condensa em formato de partícula. Esse é o fumo. E ainda para os líquidos a gente tem a névoa e a neblina. Qual é a diferença? Aqui no Rio Grande do Norte já vi muita gente dizendo assim que está neblinando, né? Tem alguém que diz até que está lebrinando, está chovendo lebre, né? E o que é isso? É uma neblina mesmo. Então, a neblina é quando eu parto do vapor para o líquido. Então, essa neblina da chuva, claro que é o vapor d'água, né? Mas, assim, eu posso ter uma neblina de gasolina. Então, vaporizei a gasolina e ela condensa e vai estar aí formando essas gotículas aí, né? E pode ser o contrário, eu partir do líquido para o particulado. Então, um spray de pintura, um spray de agrotóxico, aquele aerosol que a gente usa para matar barata, né? Então, ali é névoa. Particulado líquido. E quanto ao mal que ele faz para o nosso organismo, ele pode ser irritante, anestésico ou asfixiante.
O irritante é aquele que já vai lhe causar uma reação imediata, tá? Então, coceira, ardência dos olhos, queimadura da pele, queimadura da boca, os ácidos aí são irritantes, tá? Os analgésicos são aqueles que causam depressão do sistema nervoso central. Por exemplo, o álcool, né? Ele é anestésico. O álcool mesmo, desse daí da bebida alcoólica, né? E outros também, os vapores orgânicos normalmente são anestésicos, o vapor de gasolina, tá? Vapor de querosene, outros vapores orgânicos aí. E os asfixiantes são aqueles que roubam o oxigênio, tá? Então tem dois tipos que são preocupantes, né? Um é o asfixiante simples, que ele expulsa o oxigênio do ar, e o outro é o asfixiante químico, que ele se combina com o meu sangue e não deixa o meu sangue transportar oxigênio. Então, no caso do incêndio lá da Boate Kiss, por exemplo, o pessoal ficou intoxicado, morreu intoxicado pela fumaça, por asfixia química. Tá? Então, não adianta você fazer respiração boca a boca, você tirar o cara do lugar, que ele já está com o sangue todo contaminado. Né? E a dinâmica é essa, normalmente vai para o meu pulmão, o coração bombeia para as outras partes do meu corpo, né? Alguma coisa sai na urina, a gente diz, tem até uma expressão que diz assim, isso aí é uma chateação que sai na urina, né? Alguma coisa sai também, mas até sair pode ter feito um estrago grande, né? No meu fígado, nos meus rins e outros órgãos aí, no pâncreas. Tá? Por isso que a gente usa aqui limites de tolerância, é a concentração que o meu organismo tolera no ar. Tá? E essa concentração ela é calculada para eu poder respirar aquilo durante 30 anos até me aposentar, 8 horas por dia, né? Sem ficar doente. Tá? Então, essa norma aí, a NR15, ela apresenta uma tabela lá. E a norma 9, ela diz o seguinte, por segurança, a gente sempre trabalha com a metade do valor do limite de tolerância. Quando passa da metade desse valor, a gente já tem que tomar uma ação de correção, por exemplo, usar lá um respirador, usar um sistema de ventilação, esse a gente chama de nível de ação, que é a metade do limite de tolerância. Tá? Por segurança, para garantir que mesmo ninguém vai ficar doente. Tá? E aí a norma 15 aqui, ela tem essa tabelona aqui, ó, de A até Z, acetaldeído, e diz ali a concentração, o limite de horas semanais de exposição, tá? Então, o caso ali da acetona, aquele solvente que as mulheres usam aí para limpar o esmalte de unha, 780 partículas por milhão, partes por milhão, tá? O que quer dizer isso? Eu pego 1 milhão de partes de ar e não posso ter mais de 780 partes de acetona. Se tiver acima disso, o funcionário vai ficar doente, tá? E é por isso que eu tenho que proteger ele, né? Para ele não adoecer. Tá? Para a gente saber se esse produto é tóxico ou não é, que cuidados eu tenho que ter com ele, a gente recorre a uma ficha, tá? Ficha criminal aqui chamada FISPIC, Ficha de Segurança de Produto Químico. Ela é definida aqui na norma brasileira, aqui na da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma número 14725. Né? Então tem 16 itens, todo fabricante no Brasil é obrigado a publicar essa ficha, e se publica na internet, tá? Então, tem a identificação do produto, a composição, os perigos, né, as medidas de primeiros socorros e várias outras coisas, se ele é inflamável, se é explosivo, quais os EPIs que eu tenho que usar, né, os equipamentos de proteção individual para manipular esse produto. Tá? Se for comprar um produto de limpeza, por exemplo, no supermercado, você vai ter as recomendações já no rótulo, né, e você, pelo nome de produto, pode pesquisar na internet essa ficha também. Ela vem assim, ó, vários itens, aí tá ruim de ler, né, mas vem com vários itens. Falando ainda sobre as poeiras, né, eu tenho poeiras que chegam somente na minha via aérea superior, nariz, boca, nasofaringe, essa parte de cima aqui, são as poeiras maiores, né, e tem essa parte traqueobronquial, essa parte intermediária aqui, do meu peito, e realmente o pulmão, né, os bronquíolos lá, a região 3. Essa alveolar, que a gente chama, é aquela que tem menos de 10 microns, que chega lá embaixo, na alveolar. Então, se ela tem de 100 até 50 milésimos de milímetro, ela só chega na via superior. Se ela é um pouquinho menor, de 50 até 25, chega no tórax. E se ela tem de 10, menos de 10 microns, né, vai chegar no alvéolo, que é aquela região onde tem a troca com o sangue, né? Tá? Então, dependendo do tipo de poeira, vai me causar um mal maior ou menor aí no meu organismo.
como é que eu vou proteger, então, do risco químico? Primeiro, eu tenho um projeto do meu trabalho. Tá? Como é o meu laboratório, como é a minha embarcação. Por exemplo, eu tenho que projetar a minha embarcação, vocês que são de recursos pesqueiros, né? O botijão de gás, por exemplo, nunca pode ficar dentro do compartimento, né? Onde a gente dorme, onde a gente está, por causa de risco de explosão e envenenamento, né? Então a gente põe ele para fora, se tiver um vazamento, ele vai diluir na atmosfera e não vou ter maiores problemas, né? Então, que tipo de construção, que tipo de produtos eu vou estar usando, né? Onde é que é o meu armazenamento? Oi, Natália, vou botar o link aqui, boa tarde. Tá o link aí da chamada, tá? Aí no chat. Quem chegou agora? A Natália chegou agora. Ok? A gente está falando de risco químico, tá, Natália? Então, para me proteger do risco químico, primeiro um projeto do meu trabalho. Tá? Ou vou lidar com tal coisa ali, já estudar aquela substância para saber qual é o equipamento de segurança, que tipo de prédio eu vou ter que ter, que tipo de mesa, se o negócio é inflamável, né? Depois a proteção coletiva, que seria basicamente a ventilação. Proteção coletiva é um equipamento que protege todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, ventilação, iluminação, circulação de ar, o tipo de piso ser antiderrapante, por exemplo, né? Não aqui por risco químico, mas por risco de acidente. E, finalmente, né, por último, mas não menos, proteção individual, luva, óculos, máscara. Tá? Então, vamos começar aqui pelo projeto do trabalho. O meu laboratório ser projetado com os equipamentos adequados, né? Equipamentos de emergência, ali, o chuveiro de emergência, a sinalização, a gente usa esse carinha aqui, que é o diamante de Rommel, e dependendo da numeração e da cor aí, ó, o azul é o risco à saúde, o vermelho é o risco de fogo, né? Inflamabilidade, o amarelo é o risco de reatividade, ele ter reação violenta, de explosão, reação química, né? E o branco, alguma periculosidade específica, por exemplo, ele é ácido, tem agente biológico também junto com esse químico, né? Então, no rótulo do produto, a gente tem que ter esse diamante aí, tá? Ou no local de armazenamento, ter esse diamante indicando o que é aquele material. E, claro, as pessoas têm que ser treinadas para reconhecer isso, né? Vai ver um losango ali com 4 losângulozinhos de cores diferentes e vai entender o que é, né? Ela tem que ter sido treinada para isso. E adiantar aqui, ó, o sistema de ventilação, ele leva em conta a velocidade de arraste que eu preciso, então quanto mais pesado é o meu produto, mais velocidade eu tenho que ter no meu ventilador, tá? Então tem essa ventilação local exaustora, ó, vou capturar o produto na geração, aqui, por exemplo, com a capela química. Tem que sempre ligar a capela 5 minutos antes de abrir o frasco, tá? Para ela entrar em regime permanente de exaustão. E no final também manter ela com mais 10 minutos para fazer o que a gente chama de purga, tá? Limpar a capela daquela atmosfera perigosa ali. Outra solução é insuflar ar puro, né? Para dar uma diluída ali naquele ambiente, naqueles produtos, para diminuir a concentração dele, né? No ar e ficar mais seguro. Então, a gente põe um ventilador soprando o ar para dentro, o ar puro da rua para dentro do ambiente de trabalho. Esse tipo de ventiladores aí. E, finalmente, o EPI, né? Então, quando é que é necessário o uso do EPI? Quando a proteção coletiva não é suficiente, né? E para especificar, eu tenho que conhecer as características do produto. Então, tem vários EPIs aí, calçados, trajes, né? Luvas, óculos de segurança. Quando é contra vapor, eu tenho que ter um óculos vedado, que é esse aqui do lado esquerdo, né? Quando é contra projeção de partícula, pode ser aquele óculos ampla visão lá de cima. Às vezes tem que ser um protetor facial total aí. E quando eu não sei o que eu vou respirar, é melhor levar o meu ar. Então a gente leva um cilindro de ar comprimido, a gente chama esse respirador aí de respirador autônomo. Ah, por exemplo, o bombeiro usa isso, né? Porque ele não sabe a composição da fumaça, então ele tem que levar lá o seu próprio oxigênio. Só que esse cilindro só dura 30 minutos. Então tem que usar ele realmente com um trabalho rápido, né? E aqui tem alguns exemplos de respiradores. Eu posso usar esse respirador descartável até 10 vezes o limite de tolerância, a concentração no ar, né? Acima de 10 vezes eu tenho que usar esse aqui, que é o respirador de cartucho. Tá? Aí o filtro está no cartucho. Esse aqui, o filtro, é o próprio respirador, é o filtro. Em algumas situações, acima de determinado limite de tolerância, ou quando o produto também é agressivo aos olhos, a gente usa o respirador facial.
Esse aqui a gente chama de semifacial, nariz e boca, e esse aqui o facial. E eu posso usar também o respirador de pressão positiva, esse aqui está muito na moda agora por conta do risco biológico também, né? O filtro vai na minha cintura, onde eu tenho uma bomba, e eu tenho um capacete onde é insuflado o ar puro, então o ar só sai e não entra, né? Então não respiro o ar contaminado. Então depende sempre do tipo de produto que eu vou usar, essa especificação. E para ver se o meu ambiente está acima do limite de tolerância, a gente usa métodos de amostragem, né? Um deles são esses tubos aí, a gente puxa com uma bomba e o tubinho ali já me diz a concentração do produto, né? Existem instrumentos também de avaliação direta, onde eu já vejo a concentração, né? Existem alguns que nos dão alarme também, quando atinge uma concentração, ele apita para você abandonar aquele ambiente, esse aqui, o detector de gases, né? E existe esse amostrador passivo, a gente usa ele o dia todo, depois manda para o laboratório para saber qual é a concentração de ar que tinha no ar, né? Esse broche aqui é analisado lá no laboratório e eu tenho o resultado. Essa é uma bomba para eu tirar o ar, né? Amostrar o ar também e mandar para o laboratório. Aqui outros modelos de bomba. Ó, esse foi um trabalho que eu fiz aqui na duplicação da BR-101, aqui nesse trecho de Goianinha até a Paraíba ali, até João Pessoa. E o asfalto, ele não é uma substância só, ele tem várias substâncias misturadas, né? O vapor do asfalto ali. Então, a gente faz uma avaliação aqui de todas essas substâncias aí na mesma medição, tá? A gente captura o ar e manda para o laboratório analisar essas substâncias. Então, naftaleno, antraceno, criseno, tem vários aí, né? Aquele cheirinho gostoso que a gente sente do asfalto, ele é cancerígeno, né? Então, tem que ver se ele está acima do valor permitido. Nesse caso aí, deu baixo, né? Porque eu peguei num ambiente que era bem aberto e tal. Mas teve outro ensaio que a gente fez que deu mais alto. Então, aí tem algumas situações que você tem que usar o respirador. Esse é outro trabalho que eu fiz no necrotério, lá no anatômico, lá da Universidade Federal, para medir a concentração do formol no ar. Tá? Esse rapaz mais alto ali é um estudante de medicina, ele está ali com o captor ali na lapela do jaleco, para capturar o ar. E aí o relatório deu esse aqui, ó. Como o limite de tolerância do formol é 1,6, então teve dois laboratórios ali, aquele primeiro deu 2,63, está acima do limite de tolerância, e esse penúltimo ali, 5,49, está também acima do limite de tolerância. Então, nesses ambientes, a gente tem que fazer uma intervenção, né? Botar uma ventilação, usar respirador. Tá? Então, gente, esse primeiro momento aqui do risco químico, né? Deixa eu acessar aqui a apresentação, parar de compartilhar. Aqui, deixa eu voltar para a minha câmera. Opa. Quem chegou agora, vou botar de novo o formulário. Então, aqui do risco químico, a gente tem 3 aulas de risco químico, né? Um é a identificação do produto, o outro é a avaliação e outro é o controle. É que eu resumi hoje aqui nessa aula síncrona, né? Mas lá nas nossas aulas assíncronas, a gente tem 3 aulas de risco químico, tá? O importante é sempre eu conhecer quem é o meu inimigo. Muitas vezes a gente acha que o inimigo é um amigo, porque a gente está trabalhando com ele, né? No caso do produto químico, ele pode ser até o meu meio de vida. Né? Aquele produto ali é importante para a minha vida, porque ele viabiliza o meu emprego, viabiliza a minha atividade econômica, né? E às vezes eu penso que ele é um amigo, mas ele pode ser um inimigo. Agora, se ele estiver sob controle, ele fica amigo. Tá? Não é exatamente como as nossas relações de amizade pessoais, né? Nossas relações pessoais. Mas essa relação com o material químico tem que ser muito bem controlada. Então, assim, eu tenho um produto de baixa toxicidade, eu posso substituir ele por outro. Eu sei que às vezes trocar um amigo é uma coisa bem difícil, né? Mas trocar um produto químico é possível. Você pode também usar um sistema de ventilação para poder diminuir aí essa concentração do produto no ar, né? Você pode também usar o equipamento de proteção individual, no caso aqui o respirador, as luvas, o óculos de segurança, um traje, né? Para se proteger, né? O importante é eu projetar o meu trabalho, principalmente esses trabalhos que são rotineiros, né? E também é importante o cuidado com uma coisa que a gente chama de espaço confinado, tá? O que é um espaço confinado? É aquele local que não é feito para ocupação humana contínua. Tá? Então, por exemplo, um porão de uma embarcação,
a pessoa vai entrar lá, mas ele é um local de armazenamento, ele não é um local para você ficar lá. Tá? Então, nesses porões, eu posso ter, vez por outra, ali, uma concentração perigosa de um produto químico, né? Posso ter falta de oxigênio nesse ambiente. Imagina a manutenção de uma embarcação, quando eu tenho que pintar, por exemplo, o porão, quando eu tenho que fazer a vedação para não estar entrando água nesse porão, aí no estaleiro, né? Numa empresa de manutenção, de construção, de manutenção de embarcações, né? Então, isso a gente chama de espaço confinado. Nesse espaço eu tenho que ter um cuidado ainda redobrado, porque além de eu ter um produto tóxico, eu posso ter também falta de oxigênio ali. Né? Tá? Então, operações de pintura, de vedação, de jateamento, né, de lixamento, de impermeabilização com manta asfáltica. Existem umas tintas aí que a gente usa no mar aí, chama tinta envenenada, né, que é para não criar molusco no casco do navio ali, né? Então a gente usa isso por fora, né? Mas se a gente pode usar também tintas semelhantes aí na parte interna, principalmente para garantir a corrosão, né? Proteção contra a corrosão. E ela pode ter um solvente super tóxico, né? E esses ambientes não são ventilados, porque eles não são feitos para ter um ser humano ali sempre, né? Tá? Então, sempre tomar um cuidado com isso, com as instalações, com o gás de cozinha que a gente usa também, com o combustível que a gente está carregando na embarcação, né, os tanques de combustível ali, a questão da prevenção de incêndio, que a gente vai ver na aula de hoje à noite aí, e, e também os vapores tóxicos aí que os combustíveis podem botar. No manejo também, lá no processamento do camarão, principalmente aí, a gente usa químicos também. Lá no manejo também dos tanques de camarão, a gente também usa químicos, vai ter que estar aplicando lá, por exemplo, calcário, então aquela poeira pode ser tóxica, vou ter que corrigir o solo, né, antes de começar a produção naquele tanque, antes de inundar o tanque, então eu posso me intoxicar. Já tive um caso assim na minha carreira, de um funcionário que se intoxicou com aquela poeira do calcário, quando estava aplicando com o trator, né, para corrigir a acidez do solo ali antes de encher o tanque de camarão, né, de água para criar o camarão. Então tem que estar tomando ali um cuidado, tá? Deixa eu recusar essa ligação aqui, alguém tentando me vender um cartão de crédito bem na hora da minha aula. Eu não tirei o ring do celular aqui porque eu preciso estou com um cronômetro aqui, tá? Para me avisar que acabou o tempo da aula, temos ainda 12 minutos. Então, eu queria saber de vocês agora, se vocês pudessem falar aí no chat, ou abrir o microfone, como é que está o andamento das tarefas aí, se vocês estão com alguma dúvida, se já tentaram resolver as tarefas aí da semana 2, eu vi que a maioria já fez as tarefas da semana 1, né? Agora, eu desconfiei aqui, pela nossa conversa lá no WhatsApp, que alguém estava esperando por essa aula para começar a resolver a semana 2, né? A gente tem ali 6 tarefas, né? 6 tarefas na semana 2, né? Isso, a Giovana está dizendo que é muita tarefa, o William concordou que é demais, a Natália está sorrindo, né? E, gente, não se assuste com esse volume, tá? Porque, assim, a gente, na verdade, está fazendo um curso intensivo aqui. Normalmente a gente vê isso tudo em um semestre, 2 aulinhas por semana, 2 encontros por semana, mas como a gente teve que compactar a disciplina, as disciplinas em módulos, né? E a gente vai ter que ver o conteúdo aqui em 6 semanas, isso que deu isso aí. E essa questão da tarefa é porque é mais fácil eu avaliar vocês assim, sabe? Se eu fizesse uma prova do assunto todo, ia ser muito desagradável, né? Você se lembrar de tudo, né? Então, ali na tarefa, facilita que você pode voltar no filme, fazer de novo, se errou, pode fazer novamente. Então, fazendo a tarefa, você também está aprendendo, refazendo, né? Assiste de novo o vídeo, pode estar tirando dúvida aqui na aula síncrona, também nos nossos momentos do CA, o Centro de Aprendizagem, né? Então, assim, aqui a Natália está dizendo que o ruim é que ela está trabalhando integralmente, né? Então, e também estudando para o Enem. Eu sei que alguns de vocês, com a pandemia, agora arranjaram emprego, né? E ou estão tendo que ajudar também em casa, e às vezes não tem um ambiente também para estar podendo se concentrar, nem sempre a gente tem uma internet na velocidade boa, né? Tem uma série de coisas que acontecem na vida da gente, né? Mas lembrar também que isso não foi escolha nossa, né? Assim, aconteceu essa desgraça mundial aí, que é essa pandemia, né?
e a gente tem que se proteger, e também, ao mesmo tempo, que a gente ficasse de férias até acabar a pandemia, mas é um prejuízo muito grande a gente parar a nossa vida, né? E depois, para retornar, é muito mais difícil, muitos de vocês iam desistir de estudar se parasse totalmente, né? Ah, então aqui a Natália está dizendo que está ajudando em casa, mas está se organizando, está dando tudo certo. Então, é importante a gente ter disciplina também, de reservar um horáriozinho para aquela coisa, para o estudo, para ver o vídeo, né? Aproveitar o nosso tempo. Pô, deu um tempinho agora, vou ver o vídeo aqui. Às vezes vocês vão precisar fazer ali uma maratona de vídeos, né? Assistir ali 2, 3 vídeos. Tem uns alunos que também preferem, às vezes eles têm o computador e também tem o celular, então já vai vendo o vídeo e no celular vai resolvendo já a tarefa à medida que vai vendo o vídeo, né? Já vai resolvendo ao mesmo tempo. Isso é mais difícil para quem só tem o celular, né? Então, quem só tem o celular, às vezes não tem internet também, tem que ir numa lan house, né? Tem que pegar emprestado o celular da mãe para resolver a tarefa. Então, cada um vai ter que se organizar e não desistam, tá? Não é fácil mesmo estudar, tá? Tinha uma médica que trabalhou comigo, ela dizia isso, assim, ó, crescer dói. Então, se você está achando difícil, está reclamando, é porque está crescendo, está tendo um desafio, né? E muita gente desiste e simplesmente não cresce, né? Então, é a persistência que a gente tem que ter, o esforço realmente para a gente conseguir se formar, tá? Não é o professor que forma vocês, vocês estão se formando. Tá? A gente aqui faz parte da formação de vocês, claro, né? Ajuda a organizar, a trazer os conteúdos, a discutir, organizar as discussões, né? Alguns de vocês conseguem aprender sozinhos, aí são os autodidatas, mas é bem difícil a gente aprender sozinho também, sem ter um roteiro, sem ter um rumo, sem ter colegas, né? E então persistam aí, vamos fazendo, a gente tem tempo ainda. O diário, tá, gente? Quando está acabando agora a semana 3 hoje, né? E eu teria que entregar o diário já com as notas de vocês, mas eu vou dar uma segurada nele até o meu chefe me obrigar a entregar, tá? E quando ele me obrigar a entregar, porque o sistema exige, eu ainda posso pedir esse diário de volta para pegar alguém, a nota de alguém que está atrasado aí e atualizar, tá? Então não desista aí, dê um jeito, a gente vai conversando aí pelo WhatsApp, converse aí com os colegas também, se tiver dúvida, me chame, mande aí um privado aí no WhatsApp. Durante essas aulas aqui a gente pode estar tirando dúvida também. E tem o centro de aprendizagem também, na segunda-feira de manhã, né, às 11 da manhã, que a gente pode também estar tirando dúvidas aqui em tempo real, tá? Disciplina. Mais alguém quer falar no chat alguma coisa? Podemos fazer um intervalo, então? Vamos, eu tenho o regulamento me manda fazer um intervalo de 15 minutos aqui, tá? Normalmente a gente precisa tomar uma água, um cafezinho, ir no banheiro, né? Então, um intervalinho de 15 minutos, tá, gente? E daqui a pouco a gente volta para falar aí sobre o acidente doméstico e também sobre os cilindros de gás sob alta pressão, tá? Aqueles cilindros de mergulho, cilindros de gases mesmo de laboratório, que a gente tem que aprender um pouquinho disso aí. E o dia é hoje, tá? Então vamos ver esses dois temas agora depois do intervalo. Ok? Até já então, 15 minutinhos de intervalo. Sim, se vocês quiserem ficar conversando. Ok, ok, começamos nosso segundo momento. A gente vai ter um intervalo agora de 15 minutos e vamos retornar ao segundo momento da nossa aula síncrona 2. Deixa eu abrir minha câmera. Ok, todos aí? Alguém dá um sinal de vida aí? Diz um oi aí na, no chat. Aí, muito bem, Monique. Oi! Aí, que bom ouvir a voz de vocês. A gente, professor, reclama da zoada na sala de aula, mas no fim da saudade, viu? Vamos lá. Então vamos abrir aqui a janela dos cilindros de gás sob alta pressão. Deixa eu ver, cadê? Será esse? É esse.
Vamos lá, cilindros de gás. Quando aparecer, alguém me diz, está vendo? Vai aparecer na tela de vocês. Aí, acho que agora abriu, né? Beleza. Ó, gente, então, olha só, um gás, ele, nas condições normais de temperatura e pressão, ele tem ele está no estado gasoso, tá? Então, o que que é uma condição normal de temperatura e pressão? É essa condição que é normal para o ser humano, tá? Uma atmosfera de pressão e 20 graus Celsius, tá? 20 graus de temperatura. Então a gente tem várias substâncias gasosas aí. O problema é que o gás, ele ocupa um volume muito grande, porque a distância entre as partículas dele, entre as moléculas, né, é grande. Tá? Então, se a gente quer armazenar um gás, é muito comum a gente pressurizar ele para diminuir o volume, poder compactar esse gás. Às vezes essa pressão é tão grande que o gás até vira líquido. Tá? A gente consegue aproximar tanto as partículas dele com esse aumento de pressão que ele se liquefaz. É o caso do gás de cozinha, a gente chama de GLP, gás liquefeito do petróleo, né? Então é o gás butano misturado com gás propano, esse gás que a gente usa no nosso fogão, né? Fogão de cozinha. Tá? Então, essa pressão, claro, para eu manter esse gás nessa alta pressão, eu tenho que ter um cilindro muito reforçado, ele tem que ter uma construção muito sólida, né? E nesses cilindros de alta pressão, a gente não permite que tenha solda, tá? Aquela junção do metal, né? Nos cilindros de baixa pressão é possível, por exemplo, no extintor de incêndio de baixa pressão, você vai ver uma costura de solda. No cilindro que a gente usa na nossa residência, para o gás de cozinha, você vê uma solda, né? Mas nos gases sobre alta pressão, esses que a gente usa em laboratório, aquele extintor de incêndio que é o extintor de CO2, o cilindro de mergulho, esse cilindro não pode ter costura, pode ter soldagem ali, solda, né? Que é o produto da soldagem, porque aquilo ali é um ponto de concentração de tensão e é onde ele pode romper, explodir o cilindro. Tá? A gente tem que ter um cuidado também com corrosão, né? A corrosão, vocês sabem, já tiveram aula aí com a professora Kátia, né? Vocês sabem que de material mesmo, não só de óxido, né, mas a retirada de material. Nas questões marítimas aí é muito comum a corrosão por oxidação. Então, estou oxidando ali o aço e aí a retirada desse óxido vai retirando o material. Então, no cilindro de gás eu tenho que tomar um cuidado ainda maior do que, por exemplo, no casco da embarcação, quando ela é de aço, né, porque o cilindro explode, né? O casco da embarcação ele pode furar também, colapsar, e você afundar o seu barco, né? Mas o cilindro explode e pode lhe matar, de uma maneira até mais rápida do que o naufrágio, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Esses cilindros são esses aqui, o pessoal chama de torpedo, quando é pequenininho chama de bala. A gente viu agora o drama aí da falta do oxigênio, né? O oxigênio é o cilindro verde, o oxigênio medicinal lá em Manaus, né, para o tratamento lá dos doentes da Covid lá, e o drama que foi, transportando, teve aí uns artistas que doaram um cilindro, mas ele é bem pesado, não é fácil transportar isso, né, é caro transportar esses cilindros, mas aí vi ali o Whindersson Nunes, né, ali, acho que o Whindersson, né, aquele humorista, uns cantores sertanejos aí também, se solidarizando, doando os cilindros, né, para chegar até essas pessoas aí. Do tratamento, né? Porque falhou lá a logística, lá a organização do governo e faltou esse insumo, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado aqui no armazenamento, no transporte. Ele é separado por cores, tá? Tem uma tabela de cor para a gente saber qual produto. Esse amarelo aí, por exemplo, é o hidrogênio. Aquele vermelhinho ali, meio pálido ali embaixo, é acetileno. Esse da frente aqui é o nitrogênio. O oxigênio sempre é verde. E a gente tem duas proteções de válvula, vocês conseguem ver nessa figura aí. Tá? Essa proteção que é fechada ali, a gente chama de capacete de transporte. Então a gente vai usar para proteger a válvula durante o transporte do cilindro, né? E aquele outro que é aberto, que dá para ver ali a válvula, a gente chama de tulipa. Tá? Ele é a proteção para você usar o cilindro. E por que eu tenho que ter essa proteção? Porque se o cilindro tombar,
e essa válvula bater em alguma coisa, bater na parede, no chão, ele arranca essa válvula e sai voando igual um torpedo. Tá? E ele pode atravessar duas paredes de alvenaria. Tá? Então, claro que pode dar um acidente fatal, pode causar um sinistro aí na minha empresa. Né? Então, eu sempre tenho que usar com esse capacete, ou aquele de transporte, ou de uso, e esse cilindro sempre tem que estar acorrentado na parede. Tá? A gente vai ver agora como fazer isso. Na hora de transportar, eu tenho que acorrentar ele no carrinho de transporte. Tá, aqui tem um vídeo da Fundacentro, eu botei como vídeo complementar. Não botei ainda. Eu vou botar na tarefa de vocês lá como um vídeo complementar. Eu acho que tá esse link lá. E vou até dar um copiar aqui. Peraí. Opa. Deixa eu sair do modo da apresentação aqui para copiar esse link. Peraí, só um momento. Vou botar aqui no chat para vocês. É um vídeo aí da Fundação Jorge Duprá, Segurança do Trabalho, que cuida de... Deixa eu copiar o link aqui. Vou botar aqui no chat, tá? Então, fala dos cilindros de soldagem, né? Mas tem aqui os cuidados com a utilização desses cilindros. Eu não posso rodar ele aqui nessa aula, porque a gente está gravando, tá? E tem o direito de imagem, né? Então, vocês podem clicar no link aí e ver esse vídeo, ou também está como vídeo complementar lá no na nossa tarefa, tá? Tem que cuidar aqui com o direito de imagem. Esse outro vídeo aqui mostra como é construído. Como é que eu vou construir um cilindro oco sem fazer uma costura, né? É possível fazer isso por conformação. A gente parte de um disco de aço e esse disco é comprimido numa prensa para virar um copo. Tipo um copo assim, né? E depois se faz um processo para conformar a boca desse copo e ir fechando para poder ali fazer um furo ali e abrir a rosca para botar a válvula, tá? Então ele tem mais ou menos assim 1 centímetro de espessura de aço, é bem pesado esse cilindro, mesmo vazio ele é bem pesado, tá? E a pressão de trabalho normalmente é 110 atmosferas, bastante pressão, 100 quilos por centímetro quadrado. Tá? Então esse outro vídeo também mostra como fazer. Né? Então aqui tem algumas cores, ó, o marrom é o argônio, o laranja é o gás hélio, o preto é o oxigênio de soldagem, né? E o verde é o oxigênio medicinal. O amarelo é o hidrogênio. Essas cores são padronizadas por código também, tá? A gente não pode dizer assim que é o amarelo, existem vários tons de amarelo, né? Então esse é o amarelo, no caso ali do acetileno, que é o Bordeaux, né? É o Bordeaux 7,5R3/8, é um código Munsell, né? O sistema Munsell de código de cores. Então temos aqui as cores. Alumínio, né? O hidrogênio é o amarelo 5Y8/12. E assim por diante, tá? Os tamanhos comerciais são esses aí, então o cilindro grande, que a gente chama de torpedo, 1,5 m de altura, tá? Tem um médio ali de 90 centímetros e um pequenininho, que é o que vai na ambulância do SAMU, esse de 60 centímetros. Tá? E cabe ali 1 m3. Ele não tem o volume de 1 m3, mas você consegue comprimir 1 m3 de ar ali dentro daquele volume do cilindro. Tá? E aquele grandão, 7 m3, né? Claro, comprimidos. Quando ele expande, quando ele sai do cilindro, ele vira um volume de 7 m3. Tá? No rótulo do cilindro tem as informações de segurança ali, de grupo de risco, de cuidados. E aí tem 6 grupos, né? O não inflamável, o grupo 2 é o inflamável, tá? O grupo 3 é o inflamável tóxico, e até o grupo 6, que é o mais venenoso aí. Então, por esses grupos aí, eu tenho o risco do cilindro, tá? Então, no manuseio, tá usando luvas e calçados de segurança, manter o capacete protetor, não movimentar sem o capacete, utilizar carrinhos com correntes, a gente vai ver aqui alguns, não jogar o cilindro contra o outro, porque ele pode explodir, né? Não derrubar o cilindro. Essa aí é a base de fixação, a gente parafusa na parede, ó, e amarra uma corrente quando ele está em uso, né? No carrinho tem uma coisa similar, deixa eu ver se tem um carrinho aqui. Não tem um carrinho aqui.
Mas no carrinho tem uma barra similar como essa, eu acorrento ele no carrinho para transportar o cilindro. Tá? Não utilizar esse cilindro para outros fins, a gente jamais transfere o gás de um cilindro para o outro, que a gente pode explodir o cilindro. Não pode permitir o contato da válvula com óleo, graxa, porque ele pode degradar a vedação. Tá? Não abrir a válvula sem identificar o cilindro, claro, né, o gás, porque você pode se envenenar. E aqui tem o exemplo, né, desse capacete aí, dessa válvula que a gente chama de tulipa, essa proteção de válvula. Nesse caso aqui é um cilindro de acetileno, tá? Esse cilindro Bordeaux. E para transporte aquele capacete fechado, esse aqui. Tá? Então a gente desenrosca ele ali e coloca o outro. E na utilização tem que manter ele sempre acorrentado, o regulador automático de pressão, né? Abrir a válvula devagar até o fim do curso, tem que abrir a válvula toda, e no regulador de pressão eu vou regular a saída, a pressão de saída, né? Cuidado aqui com as quedas, pode acontecer esse acidente, então todos têm que estar amarrados. Não posso aquecer o cilindro, claro, porque vai aumentar a pressão interna, manter a válvula fechada quando não estiver em uso. Tá? E eu não posso conectar os acessórios no cilindro, por exemplo, um bico de maçarico de solda, sem ter a válvula de regulador de pressão, tá? Que é essa daqui, ó. Então, como é essa regulagem aqui? Acho que tem uma pergunta lá sobre essa válvula, mostra essa figura, e tem uma pergunta lá para vocês, né? Então, ela é o seguinte, ó, essa parte do lado direito, ó, que vai conectada no cilindro, o manômetro ali, o reloginho da direita, vai dizer a pressão interna do cilindro. E o outro manômetro da esquerda vai dizer a pressão de saída. E essa pressão de saída você regula nesse manípulo aqui da frente, né? Esse manípulo verde ali, dessa figura ali. Então, gira para um lado ou para o outro, você consegue aumentar ou diminuir a pressão de saída. Essa pressão tem que ser compatível com o equipamento que você está usando lá, se é um forno, se é um maçarico, se é um fogão, né? Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí. E no cilindro eu tenho uma válvula de abre e fecha para eu poder fechar completamente o fluxo do gás. Ao final do trabalho eu fecho, né, esse fluxo aí. E esse reloginho da direita, esse manômetro da direita vai me dizer, ó, de repente acabou o gás, né, de repente acabou o gás, ou está desligada a válvula do cilindro, então essa pressão aí dá zero. Esse aqui é um outro vídeo, vocês podem procurar na internet. Deixa eu botar aqui também copiar esse link aqui. Depois vocês vejam aí, vou botar aqui no chat. É um videozinho que mostra a explosão ali do cilindro, tá? O rapaz bate lá com um ferro até romper a válvula, quase que se suicida. Ai, não era isso. Peraí. Só um momento. Acho que eu botei o link errado. Vejam ali se esse link mesmo. Esse. Copiar o link. Vou botar aqui no chat. Um momento. Eu botei o link errado. É esse link aqui, ó. Esse outro mostra ali ele batendo com ferro até romper a válvula do cilindro, né? Não façam isso, né? Vocês podem encontrar Jesus, né? É legal. Ok, então de cilindros é isso. Cuidados que eu tenho que ter aí na manipulação, no uso, né? Além da toxicidade do gás que pode ter dentro desse cilindro, o cuidado com explosão, tá? Com a movimentação do cilindro também. Deixa eu fechar aqui para essa apresentação. Alguma pergunta aí dos cilindros? Vamos iniciar agora, gente, se não tiver nenhuma pergunta. Todo mundo assinou o formulário? Vamos iniciar aqui a aula de segurança no lar agora, tá? Janela. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá vendo aqui? Acho que agora vai reconhecer. Estranho.
Vou abrir a tela toda para conseguir projetar ele aqui, tá? Enquanto isso, deixa eu botar o link de novo de chamada. Só um momento. Quem não assinou ainda a chamada, não precisa assinar de novo não, tá, gente? Só quem não assinou no primeiro tempo, tá aí, tá? Então, estão vendo aí a minha tela, né? Deixa eu maximizar aqui. Estão conseguindo ver a tela? Deixa eu ver o chat que vocês me respondem. Estão conseguindo, né? Ver a minha tela inteira aqui, ver o PowerPoint? Alguém abre o microfone aí e diz que está vendo. Ok, vamos lá. Pronto. Então, gente, ó, a segurança no lar, né? Tem que tomar um cuidado aqui, claro, né? As empresas se preocupam. Eu sei que quando a gente é funcionário, a gente assina um contrato de trabalho para aquele período que a gente está lá na empresa, né? Mas agora, como a gente tem trabalho remoto e também existe o que a gente chama de responsabilidade social, as empresas se preocupam com a sua vida, não que elas queiram controlar a sua vida, mas elas sabem, né, as empresas sabem que se você viver melhor, você vai produzir melhor lá na empresa, né? O que acontece na sua vida pessoal ou interfere na profissional, assim como o que acontece lá na vida profissional também interfere na sua vida pessoal, né? Então, por isso que a gente aborda esse tema aqui de segurança no lar. Aqui para a gente também, como a gente tem a formação técnica, interessa também ensinar a cuidar da nossa família, né? Nossos cuidados domésticos mesmo, os acidentes, né? Então tem esse vídeo aqui, vocês podem procurar aí os acidentes domésticos aí no YouTube. Eu coloquei lá como um vídeo complementar, lá na nossa tarefa, tá? Um vídeo do Fantástico, falando sobre os perigos que acontecem dentro da nossa casa. Então, cuidado aqui primeiro com as crianças pequenas, né? Até 1 ano elas são muito frágeis, a gente tem que ter um olho no menino, né? Desde que menino pequeno cega a gente, né? Você tem que cuidar porque ele pode cair, se afogar, se sufocar, né? Tomar choque elétrico muito facilmente. De 1 a 2 anos, ó, a criança tenta imitar o que os adultos fazem. Ela é mais criativa, ela começa a explorar o mundo, se movimentar mais pela casa, então tem que tomar cuidado com porta, com janela, com tomada, né? Com superfícies quentes ali, objetos afiados também. De 2 a 3 anos, a criança já é um pouquinho mais elétrica, né? Então tem que também tomar mais cuidado ainda com a altura, com objetos, tá? Facas, né? Aí 3 a 4 anos, elas começam a fazer atividades mais energéticas, a correr, subir nas coisas, subir em muros, subir em árvores, né? Então, cuidado aqui com o risco de queda. 4 a 6 anos, começa a ir para a escola, né? Então, tem também atividades que não são muito adequadas para o desenvolvimento, a fase dela ali, e aí, no caso da escola, tem que ter o cuidado lá na escola, em casa também, né? Ter uma supervisão, sempre ter a supervisão. De 8 a 12 anos é aquela hora que a criança já começa a praticar esporte, tá? Começa a fazer atividades fora do ambiente familiar, então o risco de atropelamento, né, de ingestão aí de drogas, de substâncias, também de acidentes mesmo, né? Então, tomar também um cuidado, tá? Os acidentes mais comuns na nossa casa é o choque elétrico, e esse aqui pode ser fatal, né? Então, cuidar aqui, que ele pode dar queimadura, pode parar o meu coração também. A prevenção é proteger as tomadas, não deixar fio desencapado, né? Não ter improviso nas instalações, evitar sobrecarregar as tomadas. E existe um equipamento, né? Aqui tem alguns equipamentos, ó, tem que evitar aquilo ali, sobrecarregar uma tomada. Tem uns protetores de tomada que a gente pode colocar para evitar que a criança acesse ali, né? Tem uma chavinha para a gente tirar esse protetor. É baratinho isso aqui, tá? E existe o dispositivo diferencial residual. Ele parece um disjuntor, né? Mas a função dele é proteger o choque elétrico. Então você pode contratar um eletricista para instalar esse aparelho na sua casa, custa R$ 100, R$ 80, se eu não me engano. Então, se o seu filho tomar um choque na tomada, ele desliga. Você não vai morrer eletrocutado, tá?
As casas mais novas, já a companhia elétrica já não liga a energia se não tiver esse disjuntor. Não é um disjuntor, é um dispositivo diferencial residual. DR, tá? Dispositivo diferencial residual. E é um investimento pequeno para eu ter a segurança elétrica na minha casa, tá? Mas aí não instale você, claro, né? Contrate um eletricista, vai cobrar uma mão de obrazinha ali, mas isso dura 10 anos esse aparelho aí, tá? Outro risco é a asfixia, de eu engolir um objeto, uma peça de um brinquedo, uma moeda, um grão de feijão, um caroço de azeitona, né? Ficar entalado aqui na epiglote. Então tem que ter supervisão da criança. E existe uma manobra, né, que a gente chama de manobra de Heimlich, que você aperta a barriga da pessoa para ela poder exalar. A gente vai aprender isso na aula de primeiros socorros. Tá? Então, supervisão aí com criança, né, principalmente. O engasgo, né, então, prevenção, observação, supervisão, né, cuidado com objetos, com brinquedos que a criança pode pegar, comprar o brinquedo adequado para a idade da criança, tem brinquedos que soltam, tem partes soltas, ou soltam as rodinhas, né? Pode engolir ali uma peça de Lego, engolir um botão, engolir uma moeda, né? Produtos em pó também, o talco, leite em pó, aí pode asfixiar também caso a criança aspire. Tá? O bebê ele deve dormir sozinho, tá? Tem gente que tem medo de deixar o filho sozinho, que ele pode morrer, né? E sempre de barriga para cima, tá? Se ele vomitar, o vômito não vai sufocar ele, tá? Por que isso? Se vou dormir junto com os pais, é muito comum o pai rolar e sufocar a criança, tá? Então, o bebê deve dormir sozinho. Claro, o bercinho ali tem que ter as proteções, o berço também ser adequado, né? Existem babás eletrônicas também que pegam o movimento da criança ali, mesmo no escuro, e aí tocam um alarmezinho lá no quarto do pai e da mãe. Tá? Cuidar com os brinquedos que ficam dentro do berço, né? Muito bichinho, muito bicho de pelúcia e tal, pode sufocar a criança também. As quedas, eu tenho que projetar a minha casa para ela não ter os tropeços, né? Então, cuidar aí com o cachorro, com o tapete, com desníveis na minha casa, o piso não ser escorregadio, né? Então, dependendo da altura do objeto, né? Pode me dar aí luxações, hematomas, cortes. Então, tomar o cuidado aí. Casa de idoso, ó, não deve ter tapete, não deve ter desnível. Né? Para criança também, que anda sempre correndo, né? Cuidar aí com os móveis, o excesso de móveis, às vezes a gente tem a nossa casa muito entulhada de móveis, né? Então a gente também poder ter espaço para se locomover. Por fim, aqui, acho que é o último aqui, as queimaduras, tá? Então, um perigo grande, muito comum esse acidente, com água fervendo e também com o álcool. Agora, com a pandemia, a gente está usando mais o álcool líquido em casa, né? Então, muito cuidado. A gente sempre usa as bocas de trás do fogão para evitar isso, tá? Da criança virar a panela sobre ela. E muitas crianças conseguem abrir a tampa do forno e subir na tampa do forno para olhar a panela e acabam se queimando, tá? Então, a cozinha é o lugar mais perigoso da casa, não é o lugar de ter criança. Tá? Se tiver, tem que estar sempre sob supervisão. Tá? Então, queimaduras pode ser ocasionada também por ferro de passar roupa, objetos quentes, né? Eletricidade. Então, tomar esses cuidados aqui, travar as portas do forno, né? E usar as bocas de trás para ferver água. Tá? Cuidado também com o resto de gasolina, de álcool, material inflamável que eu tenho em casa, né? Você tem que estar trancado e longe de criança. Aqui, pequenininho, passou rápido, mas cuidado com churrasqueira, tá? Às vezes, na hora de se acender a churrasqueira, um momento de lazer, de diversão, pode dar uma desgraça na sua família, né? Então, não use o álcool líquido nunca, tá? Use lá, use o álcool gel, tá? Ou existem uns acendedores de churrasqueira aí que a gente consegue iniciar com mais segurança, tá? Cuidado aqui com os químicos, os produtos de limpeza, aí o pequeno cientista, né, vai querer pegar os produtos para fazer uma experiência e se machuca. Tá? Então tem um armário organizado, trancado, para a criança não ter acesso a essas coisas. Tá? No caso dos produtos aí, cuidado também com o gás de cozinha, né, que ele pode vazar e asfixiar as pessoas, né.
Também o afogamento, né? Atrás de uma bola sempre vem uma criança, então sempre supervisão, tá? E uma solução também, quando a piscina não está sendo usada, é usar telas de proteção. Aqui também impactos, né? Você bater em quinas e tal, tem protetores de quina, protetores de porta, trancar o dedinho na porta, você põe esse protetor na porta. E também cortes, né? Facas, então tem uma gaveta trancada para as facas, não dá acesso para criança, objetos supérfluos cortantes. Tem que ter supervisão, tá? Criança cega mesmo, né? A gente quando vê, deu a desgraça, né? Então existem os dispositivos aqui de travamento de gaveta. Cuidado aqui com o Homem-Aranha também, né? Então usar tela de proteção, quem mora em apartamento ou casa de primeiro andar. E essa tela sempre a gente está verificando a fixação, tá? Com o tempo ela começa a ressecar essa rede aqui. É importante que seja uma tela que tenha tratamento para ultravioleta solar, porque senão ela resseca muito rápido, perde a propriedade, né, de resistência mecânica. E também essas buchas de fixação aqui, cuidar com a corrosão, né, dos parafusos. É bom a gente ter uma luz de emergência em casa, custa R$ 20 uma lâmpada dessa. Se der um blackout na sua casa, você tem uma luz de apoio ali para poder se mexer dentro de casa, né? Essas lâmpadas normalmente duram 1 hora, essa lâmpada acesa. E é isso, deixa eu fechar aqui. Vou salvar. Deixa eu voltar. Pronto, gente, o que eu tinha para hoje é isso, rendeu bem aqui, acho que a gente não precisa ficar os 45 minutos, nem disparei o cronômetro aqui, mas acho que a gente está mais ou menos a meia hora, aqui nesse segundo momento. E alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa? Todo mundo assinou o formulário de frequência? Ok, então, se não temos mais perguntas. Ok, caiu, voltei de novo. Hoje à noite tem a nossa terceira aula, tá? Venham para participar ali, a gente vai falar sobre prevenção de incêndio, uso do extintor de incêndio, são aqueles conteúdos da semana 3, que é essa semana agora, tá? São agora às 19 horas, tá? Dê um jeito de jantar um pouquinho mais cedo e venham aí nesse mesmo link, tá? Muito obrigado a participação aí, valeu, tchau, tchau.